esta festa aqui, a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa. Vocês lembram que quando Jesus ele participa da ceia, já estava na festa ali dos pães ázimos. Ele antecipou a sua ceia pascual, porque a ceia que ele deveria, a ceia propriamente dita, não estava ainda acontecendo. Então ele antecipa e ele faz exatamente no período que está compreendido ainda, o 11º dia, o período que ainda estava dentro da festa considerada ainda dos pães ázimos. Então aconteciam essas 3 festas memoráveis, aonde todo Israel, quer seja o local onde ele estivesse, eles tinham que se reunir. Você quer ver um outro momento estratégico, considerado como a segunda diáspora, ou alguns falam diaspora, mas é diáspora, quando os judeus é mais uma vez disperso. Então, por ocasião do ano 70 depois de Cristo, quando Israel está reunido por ocasião da Páscoa, é onde o general Tito resolve sitiar ali aquela cidade e promover aquela terrível matança. Nós vamos falar mais sobre isso lá na última matéria da última unidade, a unidade 4 ou 5, não me recordo bem, onde nós vamos falar melhor sobre toda essa questão. Então existia essa festa, que era a festa da Páscoa. E você entender a festa da Páscoa é de primordial importância. Por quê? Se você não entender o contexto da festividade da Páscoa, da festa da Páscoa, você vai entender muito pouca coisa a respeito de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia em si, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, desde quando aquela questão do cerimonial todo ritualístico ali, ela é de primordial importância, porque todo o Velho Testamento nada mais é do que uma preparação para o Novo. Então todo o Velho Testamento, toda essa questão de ritual, de festa, de sacrifício, de oferta, vai girar na pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós entendemos que o Evangelho é o cumprimento dessas profecias. O livro de Atos é a propagação, a fundação da igreja, a propagação dessa palavra. As cartas, por exemplo, é a explicação desta mensagem. O livro de Apocalipse é a consumação das coisas em Cristo. Então tudo ele vai ser a essência. E para você entender o que é esse Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro, esse Corban, Herbeci Corban, esse sacrifício do Cordeiro, você entender é por demais importante. Porque se você não entender isto, você não vai entender, por exemplo, o que seu primo João Batista vai dizer a respeito dele lá em João 1:29, aonde João vê ele em alto e bom som, ele vai dizer: Seam Elohim no serratá meulam. Seam Elohim no serratá meulam. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que cordeiro era esse? Para você entender o que é esse cordeiro, em 1 Pedro vai explicar que esse cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, no capítulo 9, diz que esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então você precisa entender o que é Páscoa, entender o contexto dessa Páscoa, porque todo esse sacrifício vai girar na pessoa bendita de Cristo. Toda essa questão de cerimonial vai levar, inclusive, para essa pessoa de Cristo Jesus. Então entender isto é de primordial importância. Dentro dessa matéria, desse módulo, maneiras e costumes bíblicos, você precisa estar atualizado sobre essas questões, porque disso depende você entender muitas profecias bíblicas. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade na compreensão das interpretações das profecias bíblicas alusivas a respeito de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Páscoa, teru Páscoa significa passar por cima. Páscoa é pechar, pular por cima, pular além da marca. Quer dizer, quando o anjo da morte vinha para ferir a criança, aonde tinha as marcas do sangue do cordeiro, nos umbrais, na testeira, na viga ali daquelas portas de entrada ali daquela casa, este anjo da morte pulava por cima, de tal forma que nenhum primogênito na terra de Gósen, aonde estavam os judeus, foram feridos. Então, Páscoa significa pular por cima. Abro aqui um parêntese para dizer a importância. Se a Páscoa, se a ceia do Senhor agora, ela tomou o lugar desta Páscoa aqui, significa dizer
como era também naquela época, Páscoa, ela significava proteção para a família. Então o fato hoje, para nós fazermos aqui uma analogia como cristão, participar também da ceia. Primeiro, ele promove comunhão, como promovia a Páscoa. Segundo, ele vai promover proteção. Proteção de quê? De todo mal. E isto significa dizer que quando eu deixo de participar do corpo e do sangue do Senhor, eu estou deixando a minha família desprotegida. Eu estou deixando que o inimigo haja. Por isso é importante você poder participar sempre que possível e nunca deixar de participar da ceia do Senhor, porque na casa onde tem as marcas do sangue do Cordeiro, ali tem paz, ali tem bênção, ali tem harmonia, ali tem a paz de Deus. Você quer ver uma casa onde não tem Jesus? É uma casa cheia de desabores, é uma casa cheia de muita dificuldade, é um lar de contenda, de facção, de emulação, porque não tem Jesus dentro de casa. Porque se tem Jesus naquela casa, irmão, precisa ter paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, precisa ter paz. E Jesus representa esse Cordeiro. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Não temos, só a afirmação aqui dos irmãos. Que aula maravilhosa, pastor Eurípides Venâncio. Está aqui o Newton Santos falando, graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, alguma pergunta que fizerem, vão fazendo aqui, a gente vai dando continuidade. Estamos caminhando aqui para o desfecho final aqui da nossa aula. Vai ficar alguma coisa, eu quero ver se a gente consegue concluir ainda essa unidade 2 na próxima aula. Vamos tentar agilizar, correr um pouquinho. Tinha algumas coisas aqui que eu precisei voltar, inclusive na aula passada. É muita coisa gostosa, muita coisa interessante aqui. Dentro aí da página 67, vocês entenderam? Acredito que vocês entenderam sobre a questão aí da festa, da Páscoa, né? Dá pra gente continuar caminhando aqui um pouquinho para frente. Então vamos aí no 1.4, alimentos mais comuns. Como já falei, os alimentos mais comuns, não é preciso chover no molhado, é o pão, já antecipamos. A uva também é importante. Vamos caminhar um pouquinho para frente então. Quer ver uma outra questão aqui, importante aqui também, olha, vai falar aí na página, eu acho que 67, na 68, onde vai estar falando aí sobre os odres, sobre os vegetais, carnes, vinho e odres. Olha, tem uma parte aqui bastante interessante sobre esses odres e este vinho. Eu gostaria de compartilhar aí com você, dobre a sua atenção, é muito importante você saber dessa questão. Dentro dessa matéria aí, os vegetais eram importantes, as carnes eram importantes, o adventismo do sétimo dia tem alguns cuidados que não permitia carne disso, daquilo. Não vamos entrar neste detalhe, não vamos entrar aqui dentro dessa conjectura. Vamos partir aqui já para os odres, o vinho e o azeite. Para você entender a importância de tudo isso daqui, do vinho, do simbolismo e o simbolismo inclusive do azeite aqui. Observe que Jesus ele vai fazer uma afirmação, aonde lá em Mateus capítulo de número 9 e o versículo de número 17, Jesus ele vai dizer da seguinte forma: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Aí ele explica, porque do contrário, esse odre se romperia. E ele explica que este vinho novo deva ser colocado em um odre novo, porque assim ambos se conservarão. Então, entender essa questão aqui é muito importante. Por que é que se rompia isto daqui? Primeiro vamos entender como é que era esse odre. O odre, na verdade, ele era feito de couro de carneiro, então retirava-se a cabeça do animal, retirava-se as vísceras por dentro, as patinhas eram costuradas e eles colocavam ali para curtir, para secar, e colocava-se aquele odre ali, e depois de todo esse processo, esse odre já estava pronto e era utilizado para transportar não só azeite, mas como vinho também. Colocava-se água
em um período que havia as caminhadas e estava no processo caminhando ali, por exemplo, no deserto, onde vasilhas poderiam ser quebradas facilmente, e a água era um ingrediente extremamente valioso, sobretudo no deserto. Então o fato de carregar água em odres era melhor. Primeiro que podia cair, não se quebrava, e tinha toda essa questão. Mas o porquê é que o Senhor Jesus ele faz a analogia dizendo que o vinho novo ele deve ser colocado em odre novo? Para entender a respeito disso, eu preciso te levar lá para a Bíblia, no Salmo de número 119, salvo engano, no versículo 83. Lá vai dizer algo bastante interessante para nós compreendermos a respeito do como era tratado um odre velho dessa questão. Então o salmista vai dizer assim: eu já me assemelho a um odre velho debaixo da fumaça. Contudo, eu não me esquecerei e jamais me esqueço, Senhor, dos teus decretos. Para você entender agora o que é que o salmista estava querendo dizer aqui, você vai ter que entender maneiras e costumes. Por isso que é importante essa matéria, maneiras e costumes bíblicos, usos e costumes bíblicos. Nós temos os nossos na igreja, em Israel eles tinham os usos e os costumes deles ali. Então era costume deles pegarem os odres velhos, não colocava dentro de casa, eles colocavam ali de fora da tenda da onde eles estavam ali morando, e por exemplo, à noite, eles colocavam uma fogueira para afugentar os animais. E quando estava ali nesta fogueira para assustar os animais, vinha uma fumaça. E aquela fumaça pegava ali naqueles odres e ajudava aquela fumaça. Para quem não sabe, a fumaça é uma das coisas que ela é eterna, ela não se acaba. Por isso que a fumaça é extremamente prejudicial. Se você faz uma fumaça aqui, se você faz uma queimada aqui, ela vai ficar vagando. Se ela passar essa camada atmosférica aí, vai ficar vagando no universo. Ou do contrário, vai ficar só aí acumulando em cima de nós. Hoje nós já temos uma camada tão forte de sobremodo aí, de tanta fumaça de dióxido de carbono, que se fôssemos pesar aí, daria trilhões de toneladas, para você ter uma ideia. Então essa fumaça também, ela ia curtindo, terminando de curtir aquele odre velho que ficava ali. Então quando ele diz assim, eu já me assemelho a um odre velho, diante da fumaça, ele está lembrando dessa questão aí. É porque o odre velho já não podia mais ficar dentro de casa, porque tinha perdido pouco da utilidade, ele já tinha pouca utilidade. Somente o vinho velho para ser curtido que utilizava-se nele, e aquele vinho que já tinha colocado há bastante tempo. E por que é que não poderia então colocar vinho novo em odre velho? Simples, porque o odre velho era frágil. Então, o vinho novo, ele tinha questão que ele ia fermentando com o tempo, ia formando gases, ele ia inchando, ia causando uma pressão muito grande. E um odre velho que já não tinha mais flexibilidade, se colocasse esse vinho novo, ele estourava. É por isso que ali nós fazemos uma analogia, Jesus ele está falando ali desse vinho novo, é a mensagem do Evangelho, que era nova, que muitas pessoas não compreendiam. Uma mente velha jamais poderia entender a mensagem do Evangelho. Eles não conseguiam entender que o próprio Moisés falou, olha, depois de mim virá um profeta maior que aperfeiçoará a lei de quem Moisés falara. Evidentemente que Moisés estava falando de Jesus. Jesus trazia uma mensagem que era velha, mas era extremamente nova para o povo. E só poderia entender esta mensagem nova se houvesse uma renovação da mente, como se nos diz também o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e 2, mas transformeis pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, a perfeita,
agradável vontade de Deus para a sua vida. Você precisa ter uma mente de um odre novo, quer dizer, que ela consegue se expandir. Tem pessoa que é tão arcaica, o tradicionalismo já tomou conta dele, que ele não tem mais espaço para o novo. E quando nós achamos que sabemos tudo, que já conhecemos tudo, é o começo do fim, meus amados e queridos irmãos, porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando se sabe que não sabe, nós estamos abertos a mais saber. Mas se eu achar que já sei de tudo, se o pastor Eurípides um dia achar que já sabe de tudo, é o começo do fim dele. Primeiro que a cada dia nós precisamos estar renovando a nossa mente. A nossa mente precisa estar expandindo, renovando-se diariamente. E como é que eu faço isso? Tendo uma nova mente, um novo pensar, um novo agir, um novo sentir, um novo nascimento. Porque para receber essa mensagem é somente tendo uma mente renovada. Então, se você ainda é um odre velho, quebre esse odre velho, se transforme, ressuscite em Cristo Jesus, abra sua mente para receber a palavra de Deus da forma como ele é agora na pessoa bendita de Cristo. Um novo evangelho? Não, um evangelho já muito anunciado, mas para muitos esta mensagem era nova. Então, essa nova mensagem de Cristo, só poderemos receber ela em odres novos, em um novo corpo, uma nova criatura, um novo nascimento. Só assim, queridos, é que nós podemos entender a mensagem de Cristo. Do contrário, vamos ficar igual museu, preso ao passado, como alguma religião por aí, que adventista do sétimo dia, que guarda isso, que guarda aquilo, e tropeça num milhão de coisas, num monte de coisa. São 618 mandamentos e ele passa por cima de vários deles e querem guardar o sábado e esquece muitas outras coisas. E Jesus diz, olha, não tem problema não. Se alguém quiser seguir a lei, não tem problema, mas precisa obedecer todos os mandamentos. Se você tropeçar em apenas um, você está liquidado, meu amigo. Então você precisa viver não mais no período da lei. É a graça, querido. É a graça que lhe constrange. E isso não é algo merecido. A graça vem de Deus. Então ele morreu por nós. Ele pagou o alto preço. Ele pagou o preço por nós. A salvação é algo imerecido que nós não merecíamos. É momento de louvarmos, de engrandecermos ao nome do Senhor Jesus, que viveu, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Somente sendo odres novos é que nós podemos entender esta mensagem aqui de Cristo Jesus. Estamos caminhando aqui para o fechamento da nossa matéria, ainda na página 69 aí, o azeite. Se você quiser acompanhar aí no seu livro, onde vai estar falando do azeite. O azeite era de primordial importância no contexto bíblico passado. Então, ele era muito utilizado. Primeiro, ele era utilizado na culinária, era utilizado como os fins medicinais, com os fins religiosos e para combustível. Na cozinha ele era muito utilizado, mas bastante utilizado mesmo, porque era bastante útil em vários pratos que eram utilizados no cotidiano diário. Inclusive, na refeição da ceia, na refeição do de jejum, era muito usual este azeite. Então, era uma das coisas que estava sempre muito presente na culinária do judeu, era o azeite. Para uma outra utilidade era a questão do combustível, sobretudo do templo. Este azeite no templo era utilizado como combustível, como luz. Então, dá para a gente fazer até uma analogia, não dá tempo para nós fazermos essa analogia aqui, que é muito interessante, mas servia-se como esse combustível. Uma outra questão aqui era como questão medicinal. Então, o azeite, lembra lá da parábola do bom samaritano? Passou o azeite, então ele era utilizado para fins medicinais e era utilizado, por último, para a questão também de rituais religiosos, quando iria se ungir alguém. Por exemplo, quando você vai observar especificamente, em algumas ofertas tinha o azeite. A oferta de manjares, por exemplo, tinha o azeite. Então era amassada a flor de farinha e misturada o azeite. Então este azeite representa ali também quando Jesus Cristo ele se movimenta no ventre de Maria.
Esse azeite representa o momento em que Jesus é ungido pelo Espírito Santo, porque o azeite representa o Espírito Santo. As nossas candeias precisam ter este azeite, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de azeite, da glória e da presença do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Olha, temos muitas questões aqui importantes para falarmos, olha, a respeito de como era feito os banhos, a Bíblia e o higiene, o cabelo, a barba, os tecidos, os perfumes, os costumes, as vestes exteriores. Aqui tem uma questão bastante interessante que eu preciso revelar para vocês na próxima aula. Talvez eu vou precisar voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre algumas questões aqui que é de primordial importância para a compreensão do todo desse livro aqui de maneiras e costumes bíblicos. Amados, estamos já chegando ao final, não queremos nos tornar cansativo. Espero que de alguma forma esta aula possa lhe ter sido instrutiva, você tenha sido abençoada, porque eu fui a primeira pessoa que é abençoada quando nós vamos ministrar, somos nós mesmos, porque antes de ministrarmos para vocês, nós ministramos para nós mesmos. E eu tenho um cuidado muito grande. Há pouquinho, agora há pouco mesmo, nós estávamos aqui de joelhos, a fim de que no abrir da nossa boca, o Espírito Santo pudesse nos lembrar aquilo que nós havíamos estudado. Porque às vezes, querido, nós temos uma questão de dizer, olha, eu não vou me preocupar. Dos judeus, o noivo, após